Imagina você trabalhando no seu escritório quando algo de errado acontece. O tempo, ele simplesmente não tá passando mais. Você tá preso no seu trabalho pra sempre e a única coisa que você pode fazer é sempre trabalhar mais, sem nunca parar. Parece algo horrível, não é? Porque é mesmo. Mas é exatamente isso que aconteceu com o protagonista do vídeo de hoje. Então se você quer descobrir o que tá acontecendo nesse jogo, seja muito bem-vindo a Um Dia no Escritório. Começamos em um escritório escuro, a porta da saída está trancada, que me faz perguntar como é que eu entrei aqui, mas tudo bem. Não tem como interagir com nada, pois está muito escuro para enxergar alguma coisa. Então eu fui entrar na única porta que tinha lá e eu acabei parando em outro lugar escuro. Porém, quando eu fui tentar investigar esse escritório, uma criatura na escuridão começou a se aproximar de mim enquanto eu tocava essa musiquinha sinistra. E quando ele finalmente me alcançou... Minhas sinceras desculpas, eu devo ter me esquecido de acender a luz. Eu te garanto que nenhum dos nossos funcionários trabalha no escuro. Eu sou o Lockhart, o CEO dessa empresa, a Cronos Inc. Ok, por que meu chefe tem um relógio na cabeça? Ele fala que como é meu primeiro dia, é pra eu dar uma voltinha no lugar e conversar com meus colegas de trabalho pra eu socializar um pouco. Então ele fala que se eu precisar de qualquer coisa é só ir na sala dele, então ele vai embora. E agora sabemos que nosso protagonista é um funcionário novo dessa empresa. Nós temos outros dois funcionários além da gente, a Simone e o colega de trabalho. Sim, ele simplesmente não tem nome, então eu vou chamar ele de, sei lá, Roger. A Simone é super educada, nos trata super bem e oferece diversas informações interessantes, enquanto o Roger... Bem, o público do meu canal é um pouco mais velho, então eu acho que eu já posso usar esse tipo de linguajar aqui. O Roger, ele é um bananão. Ele não é nem um pouco educado e se recusa a conversar com a gente. Mas tanto faz, já que por enquanto quem importa é a Simone. Ela me diz que nós trabalhamos de segunda a quinta, sendo que sexta-feira é o dia de folga. E toda quinta-feira existe uma festinha no escritório, onde todo mundo traz um pouquinho de comida pra compartilhar no almoço. E ok, agora temos uma noção de como é a rotina de trabalho e como é a personalidade de cada funcionário. E no final do escritório temos um elevador quebrado e um cara que tá ali pra consertar ele. Bem, teoricamente, já que o ferro de solda necessário pro conserto só vai chegar amanhã. E é isso, já que não tinha mais nada pra fazer aqui dentro, eu acabei entrando na sala do chefe. Ele pergunta se eu me dei bem com os meus colegas e diz que a Simone é uma funcionária muito antiga da empresa. Então ela deve ter bastante história pra contar se a gente gosta desse tipo de coisa. Conversando mais com ele, descobrimos que a Cronos Inc. é uma empresa de consultoria e eles consertam problemas passados dos seus clientes para que os problemas futuros não incomodem. E eu admito que é um slogan bem bonitinho pra minha empresa. Lembra que no começo não dava pra enxergar nada nessa sala? Agora com as luzes acesas conseguimos dar uma olhada no que tinha no quadro pendurado na parede. E lá tem um calendário que mostra os dias úteis de trabalho. E foi aqui que eu descobri uma coisa um pouco estranha, pra dizer o mínimo. Eu tava um pouquinho perdido sem saber o que fazer, até que meu cérebro resolveu funcionar e eu percebi que devia ter alguma coisa pra fazer no calendário. E eu descobri que dava pra colocar um alfinete nos dias da semana. Então eu coloquei ele na terça-feira e voltei pro escritório. Pois é, a gente simplesmente viajou no tempo pro dia seguinte. Quem diria que uma empresa onde o dono tem uma cabeça de relógio não é um lugar normal, né? Aparentemente ninguém além do protagonista percebeu esse salto temporal. As pessoas aqui estão agindo normalmente, então eu acho que eu preciso agir assim também, né? Na entrada do escritório tem uma caixa que não é minha, e o que você faz quando você vê algo que não é seu? Exatamente, você pega sem pensar duas vezes. E o que estava dentro da caixa era a ferramenta necessária para consertar o elevador. Sobre os funcionários nesse dia, a Simone comenta que tá bem quente hoje e fala que eles tinham um umidificador de ar, porém um funcionário acabou derrubando água em cima de alguns equipamentos e eles acabaram queimando. Eu nem preciso falar porque que não tem mais nenhum desses aqui, né? Já o Roger, ele continua sendo Roger, então ele fala que só vai conversar comigo depois que eu trazer água pra ele. Roger, eu te conheço faz só alguns minutos, mas eu já tô com vontade de jogar o C pela janela. Enfim, eu voltei pra segunda-feira e entreguei o ferro de solda pro funcionário, e ele fala que o elevador vai ficar pronto até sexta-feira. E ok, o problema do elevador já foi resolvido, agora só falta uma coisinha. O Roger. Ele tá evitando falar com a gente desde o
começo, porém na terça-feira ele fala que se eu conseguir água pra ele, ele vai trocar uma ideia com a gente. Então eu preciso dar um jeito de fazer isso pra ele no dia 2, já que toda informação é importante nesse tipo de jogo, então mesmo não querendo, eu vou ter que dar um jeito de conversar com ele. Indo pra quarta-feira, nos deparamos com a Simone completamente sozinha no escritório. Ela diz que ama tempos chuvosos desde mais nova, então ela decidiu ficar aqui pra aproveitar a tempestade. A Simone conta que quando criança ela adorava colocar a língua pra fora e beber a maior quantidade de água da chuva possível. E tá, isso é extremamente anti-higiênico, mas eu acho que pode ser útil. Se eu conseguir pegar a água da chuva, eu posso dar ela pro Roger e assim fazer ele falar comigo. Indo pra quinta-feira, nós encontramos a mesa cheia de comida, afinal hoje é aquela festinha onde todo mundo traz um pouquinho de comida pra dividir entre si. Mas adivinha o que estava na mesa? Exatamente, 2 garrafas de água vazia, exatamente o que eu precisava pra conseguir a água da chuva. Então voltando pra quarta-feira, eu finalmente consigo essa água que o Roger tanto queria. Então eu volto pra terça-feira e entrego essa água totalmente não filtrada e não segura pra saúde do Roger. Valeu, cara, tu não tem noção do quanto eu precisava disso. Olha, eu sei que eu fui um babaca com você antes, então pra compensar eu vou te contar uns segredinhos. Nós deveríamos ser uma empresa de consultoria, né? Então, nós não temos clientes novos há bastante tempo. Eu nem sei quanto tempo faz desde o nosso último. É difícil manter a percepção do tempo aqui. A única coisa que eu sei é que as empresas simplesmente pararam de nos ver. E sabe o pior? Nosso chefe ainda continua colocando o trabalho na mesa. Bem, eu não tô reclamando. E também eu vou sair daqui logo, então tanto faz. Só preciso entregar o meu aviso prévio de 2 semanas pro chefe e depois eu tô fora. Se quiser saber mais, pergunta pra Simone. Ela tá aqui mais tempo que eu, então deve saber de alguma coisa. Se cuida, cara. Conversando com a Simone, ela diz que sabe de alguma coisa, porém não quer falar sobre isso com pessoas perto. Então ela fala pra nos encontrarmos em um horário onde não tem ninguém. E o único momento que dá pra achar ela sozinha é na quarta-feira. Então mudando o dia pra quarta e indo até o escritório. Eu sempre achei tempestades algo bem relaxante, mas você não tá aqui pra aproveitar a chuva, né? Olha, ainda estamos trabalhando mesmo sem ter cliente nenhum. Na verdade, todo dia uma enxurrada de trabalho sem parar. Eu consigo sentir quando um dia passa, eu sei quando é um novo dia, mas eu não lembro de sair daqui. Parece loucura, né? Como que alguém não consegue lembrar da sua vida fora do trabalho? Enfim, eu perguntei pro Clockhart sobre essa parada dos clientes. Ele só me encarou e foi embora sem falar nada. Então quando ele tava distraído, eu acabei entrando na sala dele e dei uma investigada. E eu achei isso. No dia 17 de maio, a Cronos Inc. acabou declarando falência. Pouco tempo depois, os 87 funcionários da empresa, incluindo o seu CEO, sumiram misteriosamente. Eu não sei se essa notícia é falsa ou não. Tem que ser falsa, né? Se eu tô desaparecida, como que eu tô aqui? Você é uma cara nova aqui, então talvez deve saber o que fazer com isso. Por favor, descobre o que tá acontecendo. Tá, isso foi bem bizarro. Como que a empresa declarou falência se ela ainda tá funcionando normalmente? E como que os funcionários e o CEO estão desaparecidos se eles estão bem aqui? Pera, então eu também tô desaparecido? Ok, isso tá bem confuso, então é melhor eu só continuar jogando, porque é só assim que eu vou descobrir as coisas. Eu acho, né? Mudando o tempo pra sexta-feira, nos deparamos com um escritório completamente vazio. Porém agora o elevador finalmente tá funcionando. Porém para abrir ele precisamos de uma senha, e depois de ficar muito tempo tentando combinações aleatórias, eu decidi usar o meu cérebro. E percebi que a resposta estava no papel que recebemos da Simone. A data nele está destacada de vermelho, então se digitarmos essa data na ordem que ela aparece no papel, nós temos a senha 0527. E colocando essa senha no painel, finalmente podemos usar o elevador. Quando pegamos ele, nos deparamos com uma sala escura, cheia de fios e equipamentos eletrônicos. Um pouquinho à frente, nós encontramos o que parece ser algum equipamento estragado. Ele tá saindo faísca, então o protagonista se recusa a mexer nele. Porém, não muito longe desse equipamento, encontramos um corpo, e esse corpo é do Roger. Com ele, nós encontramos o aviso prévio que ele queria dar pro Clockhart. Porém, o que é realmente estranho nisso é a parte de trás do papel. Porque quando olhamos a parte de trás, eu vejo você. Você não devia ter vindo aqui. Eu acho que você já descobriu o destino da minha empresa, né? Que a Cronos foi à falência porque um funcionário imbecil danificou os sistemas. Sistemas esses que possuíam todas as informações importantes da empresa. Se você acha que eu vou deixar a minha empresa morrer por causa de um errinho tão bobo desses, você tá errado. Todos estão errados. Principalmente os jornais por falarem que a Cronos veio à falência. Enquanto eu estiver vivo, a Cronos viverá para sempre. Mas enquanto você, seu tempo acabou.
Enquanto a criatura que antes eu chamava de chefe começou a se aproximar, eu lembrei do acidente que a empresa teve com um umidificador de ar, onde o funcionário derrubou água nos sistemas. Esse foi o acidente que derrubou essa empresa. Eu ainda tenho uma garrafa de água e eu tô bem perto do equipamento que está com defeito, então eu acho que você já sabe o que eu decidi fazer, né? Tanto Lockhart quanto o corpo do Roger desapareceram. Porém, quando voltamos pro escritório, o lugar tá completamente destruído e coberto com o que parecem ser teias de aranha. É como se esse lugar estivesse abandonado há anos. Porém, no chão tem um corpo em decomposição com um crachá pendurado nele. E no crachá está escrito Simone. A mesma Simone que ajudou a gente a descobrir o que estava acontecendo aqui. Continuando em frente, a porta de saída que antes estava trancada, agora está aberta. E quando eu entrei nela, o jogo acaba. E esse foi A Day in the Office. Ele é aquela fórmula que a gente sempre vê, mas que por algum motivo eu nunca me canso. Joguinho curto, conceitos legais e uma história interessante por trás. Por mais que dessa vez eu acho que a história dele é muito mais uma metáfora pro mundo corporativo do que algo que é pra ser levado 100% no literal. Claro que você pode preferir a versão onde a empresa do nosso chefe faliu, ele ficou louco e deu um jeito de prender todo mundo em um loop temporal, pra assim ficar revivendo os dias de glória da sua empresa, mas eu acho mais interessante ir pro lado da metáfora. O jogo ele tem várias menções ao tempo. Temos um relógio quebrado no escritório, nosso chefe é um relógio, podemos viajar no tempo usando um calendário e o nome da empresa em que estamos se chama Cronos Inc. E pra quem não sabe, Cronos na mitologia grega é o deus do tempo. E por mais irônico que pareça, o que mais existe no jogo é falta de tempo. Todo mundo nessa empresa só trabalha, todos os dias, sem parar, só pra no final repetir tudo isso de novo infinitamente. O jogo cita várias vezes como é difícil ter noção do tempo lá dentro, ao ponto de que você não consegue nem lembrar da sua vida fora do trabalho. E isso acontece na vida real com mais frequência do que deveria. Tem gente que literalmente só vive pra trabalhar, a pessoa até no tempo livre dela precisa pensar em trabalhar. O bagulho é meio tenso. E o jogo é claramente uma alusão a essa rotina de trabalho desumana, onde você tem a ilusão de ter controle do seu tempo, quando na verdade você não tem. Quem tem o controle do tempo da sua vida é o seu chefe, e por isso ele é representado com uma cabeça de relógio. É pra sempre que você olhar pra ele, tu se lembrar que não é você que tá no controle. É citado na história um acidente onde um funcionário derrubou água em equipamento importante, e isso acabou levando a empresa à falência. Uma empresa de renome, ou seja, provavelmente com muitos anos de atuação no mercado de trabalho. E tudo isso foi jogado no lixo em alguns segundos. Você trabalhou por infinitas horas naquele lugar, abriu mão de ser feliz para se dedicar ao trabalho por anos, deixou aquilo te consumir ao ponto de que você nem lembrava da sua vida fora do trabalho. E tudo isso para no final todo o seu esforço ser em vão e não valer de nada. E mesmo assim você não tem para onde correr. Você vai ter que procurar outra empresa para trabalhar, para assim conseguir se manter vivo. E você vai repetir tudo aquilo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e você nunca vai parar. É como se você tivesse em um loop temporal. Você tá fadado a repetir isso até o último dia da sua vida. Você vai ser pra sempre um escravo corporativo. Você vai viver no escritório e você vai morrer em um escritório.